Olá, crianças! Então, dando início à nossa aula de história, a gente vai falar agora sobre as conquistas do homem mundo afora. Nós vimos a parte que coube falando da existência do ser humano, como ele surgiu no mundo, das várias teorias que permeiam o surgimento do ser humano no mundo. A gente viu que ele não ficou somente no lugar, ele espalhou o mundo afora. E com o passar do tempo, ele foi deixando de ser aquele que ficava mudando de lugar o tempo todo para procurar alimentos, para procurar meios de se proteger, para aquele que, observando, tendo um olhar científico, que olhar científico é um olhar de observação, é um olhar de análise. Você também é um cientista a partir do momento que você analisa, você observa as coisas para melhorar a sua vida, para ter um melhor conforto para você e sua família. Então, a partir do momento que o ser humano teve esse olhar observar de cientista, aliás, ele sempre teve, porque mesmo nômade, ele sempre arrumou técnicas para poder caçar, para poder pescar, para buscar água, para coletar os vegetais. Então, ele sempre teve esse olhar científico para a questão de se espalhar mundo afora. Então, a gente vai ver essa época em que o ser humano já estava ocupando vários lugares do mundo, certo? Mas a parte em que pega as grandes navegações. As grandes navegações foi o período em que o ser humano, principalmente, que já tinha aquela sua cultura estabelecida, escrita, os romanos, os portugueses, os espanhóis, ingleses, eles já tinham aquela cultura de navegação e passou a conhecer o mundo através dos navios. Ele atravessou o mundo através dos mares para procurar o quê? Estabelecer comércios, comprar especiarias. Então, a gente vai pegar um pouquinho dessa parte das grandes navegações e como que isso chegou ao Brasil, tá? Porque no ano de 1492, Cristóvão Colombo, que era genovês, né, italiano genovês, ele passou a trabalhar para a Espanha e resolveu fazer uma viagem de volta ao mundo para poder chegar, porque na cabeça dele naquela época, eles achavam que o mundo compreendia da África até a Ásia. Até a Ásia. Então eles achavam que o mundo todo ali era só aquele pedaço. Então ele achou que, dando volta ao mundo, ele chegaria mais rápido às Índias, onde eles comerciavam, né, onde eles praticavam comércio. Compravam os temperos, tecidos, joias. E saindo da Espanha, ele fez a viagem à volta ao mundo. Só que ele parou aonde? Na América. Aí eles viram que tinha terras além da Europa, além da África, além da Ásia. E com isso, Portugal chegou aqui e a gente vai acompanhar melhor no livro de vocês. Então, nós vamos iniciar o capítulo 2, de como os portugueses vieram para onde? Vieram para o Brasil, lendo o poema de Fernando Pessoa, poeta português, que utilizava desse assunto, abordava sempre esse assunto das grandes navegações, das viagens que Portugal fazia em seus poemas. Ele nasceu em 1888 e morreu em 1935. Então, um dos poemas dele inicia esse capítulo, que tem muito a ver com o que vai ser
abordado aqui. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena. Tudo vale a pena se a alma não é pequena. O que acontece? Naquela época, Portugal era o top dos tops da navegação. Então, muitos dos materiais, muitos dos instrumentos náuticos tem a ver com navio. Muitos dos instrumentos náuticos foram inventados pelos portugueses. E dali eles conseguiam navegar oceano afora, Oceano Atlântico, até utilizando mesmo as estrelas à noite. Eles navegavam à noite, não ficavam parados à noite. E esse poema fala assim, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por quê? Muitos que viajavam iam e não voltavam. Filhos, maridos, noivos. Então, poderia acontecer várias coisas durante a viagem. Naufrágios por conta de tempestade, ataques de piratas. Então, a história, né, do Oceano Atlântico ela é vasta. Dentro, no fundo dos seus oceanos, tem muita história ali. Muita história. Então, essa corrida para a conquista do mundo que os portugueses fizeram, não só os portugueses, como os espanhóis, entre outras nações, deixaram seus rastros no Oceano Atlântico. Rastros de tristeza, de morte, de conquistas. E mesmo tendo tudo isso, valeu a pena porque Portugal ia crescendo na ótica dos portugueses, na ótica daquela época e tal. Então, a gente vai ver agora as condições, quem que trabalhava, como que eles eram tratados, tá? E o porquê desse ar de conquista, certo? Uma coisa que eu esqueci de informar pesquisando, tá? Eu procurei vários sites, o mais sucinto foi no site do Mundo da Educação. Eles falam o seguinte, que quando alguém não voltava, não retornava das viagens, né, que Portugal fazia nessas saídas, né, nessas navegações, ele pagava uma indenização de 1 ano de trabalho. O valor da indenização que Portugal pagava era correspondente a 1 ano de trabalho daquela pessoa que não retornou para casa. Agora vamos pensar. Se o cara não tivesse viajado, ele continuaria trabalhando, né? Aí será que 1 ano de salário do que ele deveria receber compensaria a morte deles, né? Então, isso é só para pensar, tá bom? Então, acontecia isso, deles irem e não voltarem, das mães, por isso fala ali que as mães rezavam, as noivas ficavam sem casar e por aí afora, mas recebia uma indenização correspondente a 1 ano de trabalho que ele prestaria durante aquele período, tá?